Fala aí, galera alvinegra, de novo aí trazendo conteúdo hoje falando sobre o nosso glorioso após uma vitória sensacional em cima do Internacional. Hoje um dia muito especial porque nós conseguimos vencer um jogo com um placar elástico, né? Um placar que deu uma certa tranquilidade, uma certa segurança para o time, aumenta a autoestima da equipe. E especial também porque hoje esse que vos fala está completando aí mais um ano de vida, mais uma primavera. Hoje nós estamos aí completando 57 anos de existência aqui na Terra. Obrigado, Deus, aí por mais um ano de vida. Obrigado a todos aí que estiveram lembrando da gente aí, dando os parabéns, dando felicitações. Muito obrigado a todo mundo aí. Vamos lá, galera. Vamos começar o nosso vídeo. Antes, porém, pedindo sempre aquela colaboração de vocês aí, deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Se você é novo aqui, deixa seu like, se inscreva, dá essa moral pra gente. Você que não é novo, mas que ainda não se inscreveu, que não tem o hábito de deixar seu like, deixa seu like aí, dê essa moral pra gente, valeu? Hoje, como é meu aniversário, eu gostaria de pedir um presente a você. Se inscreva no nosso canal, pô. Vamos ver se a gente consegue chegar a 1000 aí até o final do mês. Tá um pouquinho distante, mas com a boa vontade de vocês, a gente consegue, valeu? Então estou esperando esse presente de vocês aí, valeu? Dê essa colaboração pra gente aí, vamos lá. Galera, o jogo ontem foi 4-0 Botafogo, um placar elástico. Não é normal num clássico acontecer um placar da maneira como aconteceu ontem. Foi bom ter vencido o jogo dessa forma. Foi bom ter visto Cuiabano de novo jogando bem. Foi bom ter visto Marlon Freitas jogando bem próximo daquilo que nós vimos em 2024, com aqueles lançamentos. O cara deu 2 assistências sensacionais. Foi bom ver o Vitinho um pouquinho melhor na marcação, ainda ruim na questão do passe, né? Quando vai à linha de fundo. Alex Telles, partida legal. John, partida legal. Tudo isso foi muito bom. Tudo isso foi muito bom. Atuação de Jair e David Ricardo, boa. Gregory, aquele leão de chácara, aquele cachorro de caça, aquele perdigueiro de sempre que a gente gosta de ver, maravilhoso. Arthur, uma partida digna, show de bola. Igor Jesus, o que a gente sempre fala aqui, o cara lutador, fez o primeiro gol. Jefinho foi muito bem no jogo, deu uma assistência e foi bem no jogo, ainda que jogando improvisado na direita, depois ele até trocou um pouco de setor. Cuiabano jogando como aquele cara ali mais adiantado, o cara de força física, o cara que chuta em gol, o cara que tem sede pelo gol, maravilhoso, beleza? Tudo ok. Agora, nós temos que ser frios na hora de calcular. Nós temos que ser frios na hora de analisar. Não dá para fazermos aqui uma análise em cima daquilo que foi o resultado do jogo. Eu acho que 4-0 não representa muito o que foi o jogo, principalmente no primeiro tempo. Tivemos um primeiro tempo horroroso. Nós fizemos 1-0 logo no início do jogo, parecia que a coisa ia fluir bacana. Depois o Internacional dominou o jogo. Poderia ter empatado o jogo, poderia ter virado o jogo, isso tudo no primeiro tempo. Não aconteceu, graças a Deus. No final do primeiro tempo fomos lá, fizemos mais um gol, viramos o jogo com 2-0 e isso foi fundamental. Jair, que é um jogador que eu gosto muito mesmo, tá? Estou gostando de ver as atuações dele, mas ontem ele cometeu 3 falhas que poderiam resultar em gol do Internacional. Na primeira ele tentou sair driblando o Wesley, é o Wesley, né? O atacante lá do Inter, e quase complicou a vida da zaga. Depois, no segundo tempo, ele cometeu umas 2 falhas. Uma outra ele tentou dar um passe no meio, deu o passe errado. A outra, na lateral, ele tentou sair jogando, também deu errado. Enfim, cometeu 3 falhas que poderiam ter sido com um time mais bem montado, porque ontem o Internacional entrou com um time ali misto, né, mais reservas do que titulares. Poderia ter complicado o jogo. Então, 3 falhas que não poderiam ter acontecido. O David Ricardo, eu tenho gostado muito desse jogador também. Um jogador novo, né? Tem muito que amadurecer ainda, mas ele joga o simples.
ele dificilmente faz algo que foge de uma situação normal de jogo. Joga muito simples, procura jogar de uma maneira muito correta e eu admiro isso. Porque ele é novo, ele não tem que sair fazendo firula, ele tem que jogar o feijãozinho com arroz e nisso aí ele está indo muito bem. Parabéns ao David Ricardo que fez uma partida muito legal. Então assim, nós vencemos um jogo de 4-0, isso deu uma moral do caramba para o jogo da próxima quarta-feira diante do Estudiantes pela Libertadores. É um fato, tá? Mas o time ainda carece de alguma melhoria. Carece de alguma melhoria. Só o fato de Renato Paiva não estar insistindo mais com o Patrick de Paula como o 10 da equipe, já é uma grande vitória. Percebam que o time melhora não muito por quem entra, mas por quem sai. Né? A saída de Patrick de Paula, independente de quem vai entrar no seu lugar, tem melhorado a equipe. Parece que agora ele percebeu, parece que ele deu entrevista falando que descobriu que o Patrick de Paula não encaixa bem ali. Então assim, para botar o Patrick de Paula, põe o Arthur, pô. Põe o Arthur na posição. O Arthur ontem flutuou um pouco, né, nesse setor. E foi muito bem. Fez um belíssimo gol. Aliás, os gols do Botafogo foram todos gols bonitos. Eu fico na dúvida ali para saber qual dos dois é mais bonito entre o Cuiabano e o Alex Telles. Para mim foram os dois gols mais bonitos. Mas o do Igor Jesus foi uma jogada trabalhada. Foi muito legal o gol. Foi muito bacana. E o do Arthur também, aquela assistência do Marlon Freitas, ele teve a inteligência de tocar com a cabeça na bola para a bola adiantar mais um pouco e deu um chute muito bem colocado. Então parabéns ao Arthur, parabéns a toda a equipe pela vitória. Mas isso não pode nos colocar uma venda nos olhos e nos impedir de enxergar aquilo que precisa ser melhorado. A gente percebeu ontem que a equipe precisa melhorar ainda algumas coisas, principalmente essa transição defesa-meio-campo. Né? A gente precisa melhorar isso. O Marlon Freitas, apesar de ter feito uma partida no estilo que eu gosto, que é a questão daquelas fatiadas que ele dá, aqueles lançamentos, ontem ele foi muito bem, mas ainda é um arame liso no que diz respeito à marcação. Então não dá para a gente ficar com o Gregory correndo de um lado para o outro igual um maluco para marcar e não ter alguém que o auxilie. Que inclusive ontem o Gregory também deu um doce numa questão dessa, no meio campo. E quase o Internacional, se tivesse com um time mais forte ontem, poderia ter feito o seu gol também. Porque Gregory também cometeu uma falha dessa. Mas aí a gente tem que dar um desconto, porque o cara fica sozinho nesse setor de marcação. Certo? Então acho que a gente precisa disso. Ter um time mais compactado, um time que se ajude mais. O que a gente percebe às vezes é isso. É um time que na transição de um setor para o outro ainda comete alguns pecados ainda. E isso precisa melhorar. Em relação ao Jair, como nós falamos aqui, é um jogador de muita qualidade, um jogador que sabe sair jogando, mas muitas vezes força um pouco demais a situação e isso pode trazer prejuízo para o Botafogo. Ontem, como eu já disse aqui no vídeo, ele cometeu 3 falhas. 3 falhas para um zagueiro, isso desqualifica muito. A avaliação dele, a atuação dele, quem analisou deu uma nota altíssima. Eu, particularmente, daria uma nota menor. O Botafogo não levou gol, beleza, é fato. Mas ele cometeu falhas que não deveria ter cometido. Então eu não daria uma nota tão alta para ele. Daria ali um 7. Eu acho que está de bom tamanho para ele. Tá? Numa avaliação de 0 a 10, eu daria um 7 para ele. Que é um jogador de muito potencial. Talvez jogando com um zagueiro mais cascudo, que vai chamar a atenção dele, vai corrigir algumas coisas dele ali dentro do campo, talvez ele cresça muito. Porém também é injusto jogar qualquer coisa dessa natureza na conta do David Ricardo. Porque o garoto está jogando bem, o moleque está jogando bem. Talvez ele não tenha maturidade para chamar a atenção, para mandar se posicionar e etc. Mas tem me agradado muito. Essa dupla de zaga do Botafogo, eu falo para vocês aqui sem medo de errar. Essa dupla vai ser a dupla titular do Botafogo, se não
esse ano ainda, com certeza para ano que vem, essa é a dupla titular do Botafogo. Eu não tenho dúvida disso. A menos que venham propostas aí milionárias da Europa e levem os jogadores. Aí é uma outra história. A gente sabe muito bem que futebol é negócio e a hora que aparece uma proposta boa, ninguém segura, o cara vai embora mesmo. Mas se porventura as propostas que vierem não forem aquilo que o Botafogo entende como boas propostas, ou se não vier aí uma proposta extraordinária, essa dupla vai ser a dupla titular do Botafogo. Eu tenho certeza disso, porque os caras jogam muito bem. A gente já sabe, a gente tem muita confiança no Alexander Barbosa, mas a gente vê que às vezes ele parece que dá uma paranoia nele lá e ele, dá-lhe uma cotovelada, dá-lhe uma pernada, e isso não é legal, não é legal. Gosta muito de dar aqueles chutões também da zaga para o ataque, aqueles lançamentos longos. Às vezes dá certo, mas na maioria das vezes não dá. Então acho que isso tudo é um pouco prejudicial para o Alexander Barbosa. Essa dupla me agrada muito. A hora que nós tivermos aí laterais mais firmes, principalmente na direita, eu acho que essa defesa vai estar num nível muito legal, muito agradável de se ver jogar, certo? O meio-campo é aquilo que a gente já falou, né? É Marlon Freitas e Gregory mesmo. Gostei demais da conta da entrada do Alan ontem. Eu aqui já critiquei o Alan, que eu falei que o Alan perdeu oportunidades no Botafogo, teve a pré-temporada e ele não aproveitou. Mas ontem ele entrou muito bem. Aliás, já tinha entrado bem no jogo anterior, né? Acho que contra o Carabobo parece que ele entrou bem. E ontem ele entrou muito bem. E a gente precisa de um jogador igual o Alan bem. Por quê? O cara tem uma experiência, tem uma bagagem gigantesca. Um cara desse é fundamental no jogo. Um jogo difícil, esse cara entra e ajuda a controlar, ajuda a manter a calma, baixar a bola do adversário. Então, fundamental. Gostei demais. Gostei também muito da entrada do Natan. Perdeu um gol quase feito, né? Mas, o moleque tem potencial. Eu penso que as coisas vão começar a se encaixar. O Santos não entrou, talvez o treinador tenha preferido não colocá-lo para preservá-lo um pouco mais, né? Mas assim, eu estou começando a perceber que esse time pode encaixar, porque assim, os atletas são bons jogadores. Eu acho que a maior falha nossa está no treinador. Nosso treinador, ele comete falhas, faz substituições que nos aborrecem muito. Ele tem uma insistência com determinadas coisas que nos aborrece. Quando ele muda isso um pouco, quando ele volta a fazer uma formação com dois atacantes na frente, eu acho que ele melhora a equipe. Se ele continuar nessa batida, tem tudo para poder o time evoluir. Só vai depender dele. Ontem foi uma apresentação muito boa. É fato que o Internacional estava com o time reserva, mas foi uma boa apresentação. Esperamos que isso possa se repetir mais vezes e que quarta-feira a gente consiga vencer esse jogo diante do Estudiantes para poder ficar tranquilo em relação à classificação para a próxima fase da Libertadores. É isso que nós esperamos do Botafogo. Elenco para isso nós temos. Só depende do nosso treinador saber escalar esse time. Vamos ver se vai continuar nessa pegada aí, valeu? Galera, forte abraço. Se você chegou até aqui, mais uma vez, fica o nosso pedido. Me dê esse presente de aniversário. Deixa seu like e se inscreva no nosso canal. Obrigadão, tamo junto.